Atualidades. Open Banking. Banco Central lança propostas de sistema financeiro aberto. Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje vai falar a respeito de uma novidade dentro do sistema financeiro nacional, que é a proposta do Banco Central para a operacionalização do Open Banking a partir de 2020. Bom, a nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender o que é o Open Banking. Quando nós estamos falando do Open Banking, nós estamos falando que o Banco Central passa a incluir obrigatoriamente as instituições classificadas como S1 e S2, que são lá as instituições bancárias líderes do sistema bancário brasileiro, de maneira muito especial, né? Os 5 maiores bancos que detêm 75% do mercado de varejo no Brasil e, portanto, nós estamos falando de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco e Itaú. Esses bancos, obrigatoriamente, farão parte do Open Banking. O Open Banking, então, será uma situação na qual você não precisará acessar o aplicativo do seu banco, a página da web do seu banco, para realizar operações que são comuns hoje dentro desse sistema. Isso vai permitir, por exemplo, que as instituições que você autorizar, como por exemplo seguradoras, vendedoras de títulos de capitalização, de previdência complementar privada ou ainda de aplicações em CDB e CDI, certificados de depósito bancário e de depósito interbancário, ou ainda um home broker, compra de ações ou de títulos públicos ou qualquer outra transação que você queira fazer, como a contratação de seguro de vida, seguro de casa, seguro de residência, ou imaginemos aí qualquer aplicação que você queira fazer, você poderá autorizar que determinada empresa de um determinado aplicativo possa acessar os seus dados da sua conta num banco qualquer. Pergunta fundamental. Professor, qual é a vantagem do Open Banking? É que hoje as plataformas não se comunicam entre si, o que significa dizer que os seus dados bancários não são acessados por seguradoras, por empresas de capitalização ou de venda de seguros, não são acessadas lá por outras instituições bancárias ou home brokers ou qualquer outra empresa. E isso limita a capacidade que têm estas empresas de, detendo as suas informações, poder lhe oferecer melhores serviços a uma tarifa menor e a taxas melhores. Nesse sentido, quem se privilegia são exatamente os bancos já consolidados do mercado que nós acabamos de citar. Com o Open Banking, a tendência desse fenômeno é mudar. Com o Open Banking e dando a obrigatoriedade de que os bancos classificados como S1 e S2 obrigatoriamente participem do sistema, você irá autorizar que a sua companhia de seguros, que a sua corretora, ou ainda que aquela empresa de título de capitalização, de venda de plano de previdência complementar privada, ou ainda aquele seu home broker, entrar direto na sua conta para obter as suas informações. A partir daí, as transações poderão ser realizadas por esse aplicativo da empresa que você autorizou e não necessariamente pela estrutura do banco em que você tem conta. Dessa maneira, a tendência, segundo o Banco Central, é que essas empresas, que, repito, com a sua autorização, terá acesso às suas informações bancárias, possam te oferecer produtos com tarifas menores, com taxas de juros menores, para que elas possam competir dentro do mercado, forçando a queda da taxa de juros no Brasil, a melhora do atendimento da demanda do consumidor e a redução das tarifas. Portanto, será uma grande revolução que irá acontecer no mercado bancário brasileiro a partir já de 2020. Como nós sabemos, o mercado bancário brasileiro é um dos mais concentrados do mundo. Como citamos ainda há pouco, 75% das operações de varejo são dominadas
por apenas 5 bancos. O Brasil permitiu um processo de fusão e de aquisição que acabou chegando nesse nível de concentração bancária. A grande questão agora é como romper esse oligopólio. Um oligopólio é quando um pequeno grupo de empresas controla o mercado e, sendo assim, eles passam a cobrar a maior tarifa e a maior taxa de juros possível para inflar a sua lucratividade. E não é diferente do que vem acontecendo no mercado bancário brasileiro. Se você observar, desde 2014, que o Brasil vem com uma atividade econômica absurdamente fraca, quando não negativa. 2014, o Brasil cresceu 0,5%. Em 2015, queda de 3,5%. 2016, queda de 3,3%. 2017 e 2018, em cada ano, um crescimento de 1,1%, o que é um crescimento pífio. E no ano de 2019, segundo a prévia do Banco Central, chamada IBC-BR, o Brasil teria crescido apenas 0,89%. Portanto, um resultado ainda pior do que aquele observado nos anos anteriores. Diante desse cenário, era de se esperar, como acontece na economia não financeira, que as instituições financeiras tivessem lucros menores. Mas, na verdade, aconteceu exatamente o inverso. As empresas passaram a ter lucros maiores, tanto que, em 2019, os 5 maiores bancos do país, todos eles bateram um recorde de lucratividade. Foi o ano com a maior rentabilidade do mercado financeiro. E como é que se alcança isso? Basicamente sabendo que eles são líderes de mercado e que você não tem muito como fugir de uma tarifa ou ainda de uma taxa de juros de um banco para o outro, porque elas variam muito pouco, a tendência muito clara é de nós termos lá o maior preço possível nos produtos e serviços oferecidos pelo setor bancário, e isso em detrimento, obviamente, do próprio consumidor. Uma das maneiras de quebrar esse oligopólio, segundo o Banco Central, é exatamente o Open Banking. Vamos botar isso no papel? Vem para cá, pessoal. Vamos discutir aqui um pouquinho, a respeito do Open Banking. E lembrando para você, que o Open Banking vai permitir, por exemplo, que seguradoras corretoras de valores mobiliários, outros bancos, financeiras, etc., tenham acesso aos dados de sua conta corrente e, com isso, você poderá realizar operações diretamente na plataforma dessas seguradoras, dessas corretoras de valores mobiliários, de outros bancos ou de financeiras, sem ter que necessariamente acessar lá o aplicativo do seu próprio banco ou a sua plataforma na internet. Isso vai permitir que essas empresas, ao ter acesso aos seus dados e também à taxa de juros praticadas, bem como tarifas pelo seu banco principal, possam então lhe oferecer vantajosamente operações de caráter financeiro a uma tarifa menor, a uma taxa de juros menor e talvez melhores produtos e serviços. Você poderá, inclusive, contratar aquilo que nós chamamos de combos, Ou seja,
Você poderá contratar com uma outra instituição financeira, por exemplo, um empréstimo, mas também o seguro da sua casa, do seu automóvel, da sua vida. Você poderá, em alguns casos, acessar lá uma sociedade corretora, né, de valores mobiliários e comprar, né, ações ou debêntures, mas ao mesmo tempo você poderá, numa plataforma integrada, fazer aplicações financeiras também naquelas clássicas como CDB e CDI, consideradas aí mais conservadoras. Tudo isso tende a provocar um nível de competição mais elevado dentro do mercado. E é exatamente essa competição que o Banco Central espera que possa fazer com que a taxa de juros para o tomador final, seja ele pessoa física, basicamente para consumo, ou pessoa jurídica para investimento, caia em definitivo no nosso país. A gente já sabe que está em curso uma mudança, inclusive no próprio sistema bancário, com o surgimento dos bancos digitais no Brasil, que tendem a quebrar a médio e longo prazo esse oligopólio dos 5 maiores bancos brasileiros, verdadeiramente universalizando o serviço de atendimento bancário no nosso país. Os dados são promissores. Hoje nós temos aproximadamente 1/3 da população adulta no Brasil que não tem acesso a serviço bancário. Com o Open Banking, com os bancos digitais, isso poderá ficar uma coisa do passado. Você poderá realizar transações, mesmo que em determinada cidade não tenha uma agência bancária, através do sistema de pagamento de boleto para depósito ou de saque em lotéricas, por exemplo, ou outras estações, como, por exemplo, as farmácias, caixas eletrônicos, dentre outros, que possuam a possibilidade de você fazer depósito e fazer o saque. As operações serão muito mais abrangentes e devem pegar uma parcela maior da população e do território nacional. Legal? Vamos lá então para o nosso material, para a gente fazer uma revisão a respeito do que falamos nessa nossa aula de hoje. Bom, pessoal, Banco Central lança propostas do sistema financeiro aberto. O Banco Central pretende implementar no fim de 2020 a primeira fase do Open Banking, sistema que dará aos clientes de bancos o poder sobre os seus dados financeiros. Ápice da agenda do Banco Central para ampliar a competição no setor financeiro e, consequentemente, reduzir taxa de juros e tarifas do sistema, o Open Banking também permitirá, no final, o acesso a informações e operações numa só plataforma. Os conglomerados financeiros de maior porte, classificados nas categorias S1 e S2, serão obrigadas a participar do sistema. Os demais terão liberdade para decidir se participarão. E lembrando para você, né? No Brasil, nós temos lá 5 bancos que dominam mais de 75% das operações de varejo. Nós estamos falando, portanto, do Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Observe lá que esses 5 bancos, né, são o que nós chamamos de oligopólio, que é quando você tem um pequeno número de firmas que controlam determinado mercado. Não obstante a presença de centenas de bancos no Brasil, boa parte deles, como Private Bank, Corporate Bank, etc., observe que esses 5
dominam o mercado brasileiro bancário? A ideia, então, é justamente quebrar esse oligopólio. O que é o Open Banking? Vamos lá. É a possibilidade de que clientes de bancos permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central e a movimentação de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco. Como é que é hoje? Atualmente, uma instituição não enxerga o relacionamento do cliente com outra, então tem dificuldade de competir por ele com melhores serviços. Já com o Open Banking, com a permissão de cada correntista, os aplicativos se conectam diretamente às plataformas das instituições financeiras e acessam os dados dos clientes. Quais são os benefícios potenciais? Mais competição. Com acesso aos dados dos usuários, instituições financeiras poderão fazer ofertas de produtos e serviços para clientes de seus concorrentes, com benefício para o consumidor, que poderá obter tarifas mais baixas e condições mais vantajosas. Torna possível que um único aplicativo o usuário possa realizar toda uma operação que antes dependeria também de acesso ao site ou aplicativo do banco. A primeira fase envolve o compartilhamento de dados, de produtos e serviços das instituições participantes. A segunda, que deve entrar em vigor 8 meses após o normativo, permitirá que as instituições tenham acesso aos dados do cliente desde que haja consentimento deles. A terceira etapa será marcada pela inicialização de pagamentos, que estará atrelada ao chamado pagamento instantâneo, previsto para começar em novembro do ano que vem. Nesta fase, os clientes poderão concluir a compra de uma mercadoria por meio de uma rede social, como o Facebook, o Twitter, por exemplo, sem ser direcionado ao endereço de sua instituição financeira. E lembrando que o pagamento instantâneo ele funcionará dentro do modelo que hoje é o TED, a transferência eletrônica disponível. No momento em que você realizar o pagamento, seja ele feito com débito em conta corrente, conta poupança ou ainda mediante cartão de crédito, automaticamente, como todas as instituições estarão conectadas de maneira online, isso significa dizer que imediatamente o seu pagamento será registrado, sendo, portanto, debitado da sua conta e creditado lá na conta daquele que você deseja ou ainda debitado no seu cartão de crédito. É um mecanismo que vai permitir que, de maneira instantânea, todos os pagamentos sejam imediatamente liquidados. Esse sistema tende a dar mais agilidade e provocar aí um crescimento potencial do comércio eletrônico, já que você pode, por exemplo, receber uma propaganda através do Facebook, acessar essa propaganda e comprar o produto sem que você seja direcionado necessariamente para o site da sua instituição financeira. Por último, a quarta fase, a ser implementado 12 meses após a regulamentação dos normativos, dados de investimento e seguro do cliente serão padronizados e compartilhados entre as instituições financeiras. Sandbox e a duplicata eletrônica. O BC também colocou em audiência a regulação sobre o chamado Sandbox, uma regulação mais flexível para as instituições financeiras de menor porte e outra para permitir a emissão escritural da duplicata em sistema eletrônico. A ideia do Sandbox
é que você possa utilizar uma regulação para instituições financeiras de pequeno porte, notadamente o chamado banco virtual, que tenha um pequeno porte, que seja diferente daquela regulamentação que é colocada para as instituições já consolidadas, classificadas como S1 e S2, portanto de grande porte em território nacional. A ideia aqui, de novo, por parte do Banco Central, é desburocratizar essa expansão do banco virtual no Brasil, de pequenas instituições financeiras, que podem ser inclusive formadas por cooperativas de crédito, e que possam então competir com os bancos tradicionais. Observe que isso não diz respeito à regulação sob o ponto de vista da segurança das operações, do mínimo que cada banco deve manter como taxa de reserva, como taxa de compulsório. Isso não significa dizer que a instituição seja lá, de alguma forma, livre para cometer abusos dentro do mercado financeiro, podendo ocasionar prejuízos aos seus clientes. A regulação, nesse sentido, chamada de precaucional, de preventiva, ela continuará existindo e sendo aplicada a todos. O sandbox, na verdade, é um processo lá muito semelhante à abertura de uma empresa de pequeno porte, não financeira no Brasil, como, por exemplo, aquelas participantes do Simples Nacional, onde você desburocratiza a abertura da instituição, embora ela esteja sujeita a um regramento geral constante da legislação. A ideia é facilitar o surgimento dessas instituições que venham a competir lá com os bancos tradicionais. Da mesma forma, a ideia da duplicata eletrônica. Não faz mais qualquer sentido que a gente tenha a duplicata escritural não eletrônica no mundo cada vez mais pautado pelas coisas eletrônicas, pautadas pelo mundo virtual. Isso tende a facilitar a emissão e o recebimento de duplicatas no Brasil. Tende a revolucionar parte do mercado de pagamentos brasileiros e até a obtenção de crédito por parte das empresas, dando essas duplicatas virtuais como garantia. Portanto, uma nova inovação em curso no Brasil. O BC também pôs em consulta pública propostas para disciplinar a atividade de escrituração da duplicata escritural. De uma vez, o BC quer regular as etapas distintas do processo de emissão, negociação e liquidação de duplicatas. Uma vez que vai ocorrer o pagamento desse recebível, o pagamento vai ser feito no âmbito exclusivo do sistema de pagamentos, ou seja, vai ter que fazer um pagamento eletrônico, situação a qual confere maior transparência à utilização de duplicata. Bom, pessoal, com isso então a gente encerra esta aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos!